Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudos aqui na nosso componente de geografia, essa ciência tão importante, não é mesmo? Eu acho, né? Eu sou o professor Jefferson, né? Estou com vocês aí nesse momento, né, de estudos sobre a sociedade, sobre alguns eventos aí que acontecem na superfície terrestre. Nessa aula 20 o tema é muito interessante, mas primeiro vamos verificar o objeto de conhecimento. Processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc., em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. No detalhamento, o mundo bipolar e a nova ordem multipolar. O detalhamento já sugere mais ou menos aí o que a gente vai falar. Quem é que manda no mundo, hein? Quem é o dono do mundo? Será que o mundo é governado por uma pessoa, por alguém? Será que existe? Será que eles sabem? Será que eles conhecem? Será que eles mandam, desmandam por aí? Ou será que não? Isso é tudo loucura da cabeça de alguém? Vamos dar uma olhada nessa aula com relação às estruturas de poder no mundo. Pessoal, dentro daquela ideia, né, sobre as relações internacionais, né, sobre as parcerias entre os países e tudo mais, uma coisa que é importante da gente lembrar é que as relações entre os países nem sempre vão ser 100% agradáveis, né? Vai sempre ter alguns pontos ali que vai gerar alguns conflitos. Então, essas análises sobre as relações entre os países, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, também são estudadas aqui na geografia. A ciência geográfica tem um departamento, uma área, né, que a gente chama de geopolítica. Né? A geopolítica é justamente essa possibilidade da gente analisar, né, as relações de poder entre os países que existem aí, né, ao longo da superfície terrestre. Muitos países vão ser parceiros, vão caminhar juntos em alguma situação, ou para enfrentar um terceiro país ali que quer entrar em guerra. Né? Tanto as relações econômicas, né, ali, quanto as relações ideológicas e também as relações de quando ocorrem conflitos armados, por exemplo, ou seja, relações positivas e negativas, elas são analisadas pela geopolítica, né? Essa área que é importante para a gente analisar também a superfície terrestre. Né? Os seres humanos se organizam em governos e os governos têm poder sobre o território do qual eles governam. Isso a gente também sabe, né? Território é um termo muito importante para a geografia, porque os seres humanos estão aí, né, mandando e desmandando de alguma forma no espaço que eles governam. Só que uma coisa que é importante, um governante de um território, ele não é governante de outro território, mas a gente vai ver aqui ao longo dessa aula que as relações geopolíticas, elas têm ali sim, né, um pouquinho de influência, como se estivesse ali mandando mais ou menos. Né? Não, eu não sou governante do seu país, mas é para você fazer isso aqui sim, tá? É para fazer sim, tá? Vamos lá obedecer, senão nossa amizade acaba aqui e eu infelizmente vou ter que invadir vocês. Enfim, né? Vamos para frente, vamos seguir em frente. Vamos entender nessa primeira tela agora sobre as chamadas ordens mundiais, né? As organizações de poder que existem no mundo. Quando a gente fala de ordem geopolítica mundial, é um termo que é utilizado para representar isso que a gente falou ainda há pouco, né? As relações de poder e o equilíbrio dessas forças que marcam aí uma época. Né? Cada país, como a gente sabe, tem a sua própria soberania e tudo mais, e quando ocorre algum conflito, alguma coisa, existem essa correlação de forças, né, no plano internacional, e é exatamente o fato de um país ter a sua autoridade e o outro país ter a sua outra autoridade, geralmente seu presidente, né, seu governante, enfim, é que justamente gera esse equilíbrio. Né? Você tem o presidente do Brasil com o presidente lá do Panamá, né? Esses dois governantes são governantes independentes,
né? O Brasil não depende de decisão alguma do Panamá ali para tomar as decisões dentro do Brasil. Da mesma forma, o Panamá tem o seu próprio governante e com as suas próprias decisões dentro do seu território ali. O Panamá é um país da América Central, tá? Só para lembrar. Então, o governante do Brasil não tem nada, né, com relação a decisões naquele outro país e vice-versa. E assim é para qualquer país, né? Mas o que a gente vai ver ao longo dessa aula são situações onde um país tem sim influência sobre o que os outros países têm tomado ao longo do tempo, né? Quando a gente fala de ordem mundial, a gente está falando de organização geopolítica, onde alguns países eles aceitam, né, a sugestão de um país que tem uma maior influência e seguem todos ali esse outro país. A gente vai ver sobre isso ao longo dessa aula, tá? Então, as ordens mundiais, como a gente vai ver nessa próxima tela, ó, a gente está vendo nessa imagem aí, ó. Cada país ele tem a sua chamada soberania. O que é soberania? Né? Esse processo de ser reconhecido como alguém que é soberano, independente, né? Não depende de nada em relação a outros, né? Soberano. Mas ao longo do tempo e ao longo dessa aula aí que a gente vai tá mencionando agora, a gente passou por pelo menos ali, né? Passou ou está passando por pelo menos 3, né, ordens geopolíticas mundiais. A gente vai organizar essa aula, essa aqui é uma forma de entender as ordens mundiais, tá? A partir de 3 ordens geopolíticas, beleza, pessoal? Para essa aula, a gente escolheu organizar aqui, né, essa forma de organizar o pensamento geopolítico. Vamos começar vendo nessa próxima tela com relação à chamada primeira ordem, tá? A gente vai organizar em 3 aqui nessa aula. Existem outras formas de pensar, né, a questão da geopolítica mundial, mas a gente vai tentar entender aqui primeiro a questão da primeira ordem, quando a gente vem ali do início do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, das guerras mundiais de maneira geral. O que a gente tinha? A gente tinha um conjunto de países, todos os países estavam estruturados, organizados, independentes, cada um tinha ali a sua influência entre os seus países próximos. É o que a gente pode considerar como ordem multipolar, né? E você já tinha, desde aquela época lá, começo do século XX, várias potências mundiais já bem definidas ali. A Alemanha, né, antes da questão da Primeira Guerra Mundial, antes da questão do nazismo, né, avançar ali naquela área da Europa, a Alemanha tinha, né, uma certa relevância lá, né, com o seu processo ali de crescimento e tudo mais. O próprio Reino Unido, né, um país bem antigo e tudo mais, também tinha uma relevância muito grande. O Japão lá na Ásia, os Estados Unidos, a Rússia, todos eles já tinham, né, alguma relevância ali. Os Estados Unidos era só mais um, né, nesse período aí da história. E a gente vem para uma segunda ordem, uma segunda organização dessas potências ali, né? É quando a gente tem exatamente aquele entre a primeira, né, e a segunda ordem ali, a gente tem as guerras mundiais. Foi exatamente os períodos de guerra, pessoal, eles são períodos ali da história onde essa coisa de ordem mundial, ela bagunçou totalmente, né? Na Primeira Guerra Mundial a gente tem aquele conjunto de países ali, com a Alemanha também querendo invadir outros países, aquilo que a gente falou, né? Tomar a soberania de outros países ali para se tornar áreas ali, né? Então a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial e aí ocorre todas aquelas mudanças que a gente já conhece, né, dos conteúdos de história. E aí vem a Segunda Guerra Mundial, quando ocorre ali a ascensão do nazismo, né, que vocês já devem ter ouvido falar sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Quem que nunca ouviu falar, né? Com a ascensão do nazismo, que é uma forma de governo que está relacionado com um termo importante, né? A questão do fascismo, né? Quando você tem um país que tem a questão do controle muito grande, do nacionalismo muito forte, do expansionismo, só vale aqui o que o meu país prega, né? Os outros países têm que se curvar à nossa forma aqui de lidar, não interessa, não quero saber, vocês aí que não seguem ali o nosso comando, vocês que estão aqui no nosso país têm que seguir, as minorias têm que se curvar a maioria, acabou, né? Acabou isso aí,
né? Então você tem então uma lógica fascista que foi muito comum no período da Segunda Guerra, né? Tanto na Alemanha quanto na Itália, que gerou conflitos com os países vizinhos. Nenhum país gostaria de ser invadido por outro, né? Essa é uma quebra desse equilíbrio de poder que a gente falou lá no começo. Então, nos períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma quebra nessa organização geopolítica porque ocorre exatamente esse processo ali de instabilidade, né, com relação ali à expansão da Alemanha, e depois a União Soviética também, né, começa a tentar conter ali a questão do nazismo, né, os Estados Unidos também entra ali para dar um apoio e tudo mais, e a Alemanha é derrotada, né. Então vamos ver de novo, né, essa questão da segunda ordem que ocorre após a derrota, né, dos países do eixo, né, Alemanha, Itália, Japão também estava nesse grupo, perderam. Né, e a gente tem ali os Estados Unidos e a União Soviética como sendo reconhecidos, né, como países que auxiliaram, né, a Europa Ocidental, de maneira geral, a derrotar o fascismo, derrotar o nazismo, enfim. A gente tem, então, um período da história mundial onde esses dois países eles começam a ser reconhecidos como grandes potências. Né? A gente vê ali que os Estados Unidos do lado ocidental do mundo e a União Soviética do lado oriental ali do planeta, a gente observa ali que eles começaram a se impor muito mais, porque a Europa estava totalmente arrasada. Né? Depois da guerra ali foi um conflito muito grande. A guerra não é bom para ninguém, só para quem gosta de guerra, para quem gosta dessas coisas. Né? Vamos continuar então, pessoal, exatamente aquilo ali, né? Os Estados Unidos e a União Soviética surgem como esses grandes vencedores, inclusive muitos estudiosos aplicam muito mais a União Soviética, né? A questão da vitória, porque as grandes derrotas começaram ali pela União Soviética, né? A Alemanha nazista desobedeceu ali alguns acordos, né, que tinha com a União Soviética, mas aí a história está para nos contar. O que importa é que houve a derrota, né, e ali surge, né, entre os vencedores, essas duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética, que já eram grandes nações, os Estados Unidos já era uma grande potência, só que não era a principal, né? E a União Soviética já era também, né, depois ali que se tornou, né, um país, ali ocorreu ali a Revolução de 1917, comunista e tudo mais, também teve uma produção econômica muito forte. A gente fala que são países que têm uma relevância muito grande devido à potência econômica, à potência militar que esses dois países começaram a promover, né, se promover bastante nesse sentido. Vamos falar então dos Estados Unidos nesse período da história, que era um período vamos dar uma olhada aí nessa próxima tela, que mostra os Estados Unidos. Naquele período pós-1945, teve um avanço muito grande das ciências, teve todo um avanço, né, científico, da medicina e também da moeda. O dólar começa a avançar muito também, a economia americana avança muito, né, e o comércio internacional dos Estados Unidos com os países ocidentais também avança bastante. Né? A gente tem, então, do outro lado, como a gente vai ver na próxima tela, a União Soviética, né, que teve ali um papel importante, né, do lado dela ali, da guerra ali e tudo mais. E os dados estão aí para mostrar, a União Soviética durante um bom período, né, batia de frente mesmo em produção econômica, né? Em evolução tecnológica também. Né? Então, eram duas formas de ver aí, né, a sociedade de maneira geral. Né? Então, no período áureo ali, né, da União Soviética, houve sim, né, uma grande influência ali. Então, a gente tem essas duas grandes nações e os outros países ali próximos, né, sendo parceiros comerciais desses dois países ali. A União Soviética, né, lá, né, na parte mais oriental do planeta, né, China, enfim, influenciando esse grupo aí, e os Estados Unidos influenciando mais o mundo capitalista, né, o mundo ocidental e tudo mais, todas essas características. Então, diferente do que a gente viu no começo, né, uma ordem que a gente pode chamar de multipolar, a gente já vê uma estrutura de poder aqui com todos os países têm soberania, mas esses dois países aqui é como se estivessem aqui, né, influenciando todos os outros. É a ordem mundial que a gente chama de bipolar. A gente vai ver nessa próxima tela aí. Né? A gente tem, então, essas duas grandes potências mundiais e a gente tem essa busca, né, de
fazer com que esses dois países ali, um seja melhor do que o outro, um influencie mais do que o outro. O estilo de vida aqui nos Estados Unidos é muito melhor. Não, os Estados Unidos não tem nada a ver, o mundo aqui, né, governado pela União Soviética é muito mais forte, nós produzimos muito mais, a nossa sociedade é muito mais organizada. E aí, justamente como a gente vai ver na próxima tela, esse é um período da história do mundo, né, que vai desde 1945 até mais ou menos ali, né, começo da década de 90, um período que a gente conhece como Guerra Fria. Você tem ali os Estados Unidos, né, comentando ali liderando, né, o bloco capitalista, e do outro lado a União Soviética liderando o bloco socialista. Então, eles eram dois países que destacavam muito, né, naquele período da história, né, e a gente vê, então, uma tensão muito forte, né, o medo, existia muito medo, né, nesse período da história, né, existia muito medo nesse período da história de ter uma terceira guerra mundial, né? Até hoje, né, existe ali o medo muito grande nesse sentido, né, dos países entrarem em guerras uns com os outros, né? Mas, naquele período, o medo era muito grande, né, de se tornar, né, qualquer coisa que a União Soviética falasse ou fizesse, os Estados Unidos já estavam prontos para ele e os países amiguinhos deles aqui, né, do bloco capitalista, para entrar em guerra. Da mesma forma, a União Soviética também tinha ali o seu grupo, né, de territórios conquistados, de áreas ali de países parceiros. Se os Estados Unidos fizesse qualquer coisa, né, já estava tudo pronto para iniciar uma grande guerra, né? Então a Guerra Fria teve essa característica, ele tem esse nome, né, como a gente vai ver na próxima tela ali, tem esse nome, né, justamente porque foi essa sensação, né, de que algo ia acontecer, algo poderia acontecer, né? Foi essa rivalidade mesmo, no sentido político. Lá o bloco socialista falava uma coisa, o bloco capitalista falava uma outra coisa, sempre numa provocação, né, sempre nos shades, como a gente chama, né? Aquelas provocações ali, é como se a gente estivesse numa sala de aula com aquele colega lá que a gente não gosta muito, a gente fica soltando ali, né, um monte de indireta ali, né? Porque eu sou ótimo aqui, né? Ao contrário de outras pessoas, não é mesmo? E do outro lado lá também, pois é, né? Mas a minha nota é maior, né? Da sala. Entenderam? Ficou essa coisa, né? Durante vários. É claro que a gente está simplificando muito aqui, né? Mas nós precisamos entender que nesse período da história, né, a tensão era muito grande, né? De você vai ter guerra ou não vai ter, né? O presidente dos Estados Unidos está falando uma coisa ali contra a União Soviética, aí o chefe da União Soviética fala alguma coisa ali, né, em retorno ali, né? E as coisas vão escalando. Então, tensão mesmo, né? Só que o nome já sugere isso, como a gente vai ver na próxima tela, né? Não teve conflito militar direto. A Terceira Guerra Mundial desse período não veio, né? Foi basicamente essas duas grandes potências evoluíram, né, tecnologicamente, cientificamente falando, na produção econômica, né, teve as características das sociedades ali estavam bem estruturadas, organizadas, né? Década de 50, por exemplo, houve um avanço muito grande, né? Mas conflitos generalizados não aconteceram, né? Um ou outro conflito, teve um período ali que foi quase, né? Que foi o período ali da Guerra do Vietnã, um momento mais específico da história, né? Mas conflito generalizado, como foi a Segunda Guerra, não aconteceu. Mesmo assim, como a gente vai ver na próxima tela aí, pessoal, houve, né, aquela coisa, né? Eu sou melhor do que você. Não, eu sou melhor do que você. Eu produzo mais do que você aqui. Olha aqui como meus satélites são muito melhores. Não, olha aqui, ó, eu tenho armas nucleares muito melhores. Eu sou melhor do que você, né? É aquela coisa mesmo, né, de provocações e tudo mais. É claro que a gente está falando aqui de uma maneira um pouco mais humorística, né? Mas era muito tenso, né? Os noticiários estavam aí para acompanhar, muitas análises eram feitas e com relação a esse medo todo. Então, os Estados Unidos e a União Soviética tentavam produzir esses armamentos de destruição em massa, na tentativa mesmo de ameaçar esses inimigos, né? A charge está mostrando exatamente essa situação, né? Que você tinha aí duas grandes nações ali, né? Olha, eu tenho armamento aqui, né? Não, mas o meu é melhor. Não, mas o meu aqui não sei o quê. Sabe, entende? Um produzia uma coisa, o outro produzia uma coisa
melhor, com capacidades melhores, e aí aparecia uma nova coisa. Então foi um período onde realmente, né, teve evolução nesse sentido. Vamos continuar então verificando que além da questão armamentista, né, com as armas nucleares e tudo mais, também teve o que a gente chama de corrida espacial, né, que foi esse desenvolvimento ali de tecnologias de transportes e também de tecnologias espaciais, né, para poder conquistar novas áreas. É mais uma coisa de repetindo, né? Eu sou melhor do que você, eu consigo mandar satélites para o espaço e tudo mais, né? Para você ter uma ideia, a União Soviética começou tudo isso, né, com o lançamento do Sputnik. Vocês já sabem, né, o primeiro satélite a enviar sinais, né, para bases de comando aqui no sinais de rádio, né? Base de comando para a superfície terrestre, mas logo depois disso, a gente já tem outras situações, como a gente vai ver na próxima tela, né? Ao longo do tempo, também os Estados Unidos também fizeram várias ações, e a própria União Soviética também. Então foi um período onde essas duas nações ficavam ali, né? Se mostrando, se amostrando, né? 1958, primeiro satélite artificial. 1961, você tem um voo espacial tripulado, né? Com a tripulação ali, né, o Yuri Gagarin, até hoje é bastante conhecido, né, para as pessoas que gostam desse tema. Também ocorre, né, nos Estados Unidos o lançamento ali de voos tripulados, né, você tem ali 1966, né, você tem ali pousos na Lua, você tem também 1969 especificamente, né, foi muito conhecido, né? Você tem ali os primeiros humanos na Lua. Até hoje, né? As imagens dos homens na Lua, pousando na Lua, o caso do Neil Armstrong, né? São bastante conhecidas e tudo mais, foram filmadas, a bandeira dos Estados Unidos lá. Né? Uma coisa a coisa da bandeira é muito importante, o símbolo. Nesse período da história, a coisa da simbologia era muito forte. Até hoje, na verdade, né? Pisou na Lua, botou a bandeira ali só para dizer que a gente, né, eu sou o cara, né? A gente é o que manda aqui, né? Então tem toda essa situação, né? E a Europa nesse meio tempo aí, né? Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética estavam nessa situação, isso também se refletia na Europa, como a gente vai ver na próxima tela, né? A gente tem ali o continente europeu dividido mesmo, né? Os países da Europa Ocidental, como a gente chama, Alemanha Ocidental, né? A própria Alemanha era dividida, né? França, Itália, todos eles do bloco ocidental, sob influência dos parceiros dos Estados Unidos, e o lado oriental, que estava vinculado, né, à lógica socialista ali, sob influência da União Soviética. A própria Alemanha, ela teve uma divisão durante muitos anos, né? Existia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, como a gente vai ver na próxima tela aí, né? Depois que a Alemanha perdeu, que o nazismo perdeu, essa situação toda ali acabou, né, com a guerra, a própria Alemanha foi dividida entre os vencedores, né? Teve um pedaço para os Estados Unidos, um pedaço para o Reino Unido, um pedaço para a União Soviética. E uma coisa muito interessante, né, que durante algum período houve essa presença, né, de duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Inclusive é bem comum foi bem comum nos esportes, nas Olimpíadas, a presença da República Federal da Alemanha, né, a Alemanha Ocidental, capitalista, e a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, né, sob influência da União Soviética. A própria capital da Alemanha, que é Berlim, né, ela também passou por essa divisão aí. Essa cidade que está aparecendo aí, nesse mapa, né, o lado preto todo capitalista, né, sob influência capitalista, e o lado vermelho todo sobre influência da União Soviética. Então, numa mesma cidade, existia um símbolo dessa divisão do mundo mesmo naquela época, que é o Muro de Berlim, né, o principal símbolo. Né, você tinha uma cidade separada por um muro, e era separada não apenas devido à questão territorial, né, de soberania de um lado e de outro, de um país e de outro. Existia uma divisão, era o símbolo mesmo ideológico, né, o lado nosso e o lado deles. Durante muito tempo a Alemanha ficou dividida dessa forma, até que houve, né, o colapso ali da União Soviética, o lado socialista do mundo, né, acabou perdendo essa guerra toda, a história está aí para nos contar, até que esse muro aqui, que servia como símbolo de divisão, acabou servindo como símbolo do fim dessa coisa aí de
divisão, de provocação e ameaças e tudo mais. Vamos dar uma olhada nesse vídeo agora, que ele traz algumas informações sobre aquele período da história lá, final da década de 80, que é quando ocorre a queda do Muro de Berlim. Vamos lá. 13 de agosto de 1961, o governo da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, começou a construir um muro de arame farpado para separar a Berlim Ocidental da Oriental. Oficialmente, o objetivo era manter os habitantes da parte pertencente à República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental, fora da sua área de domínio e assim evitar que fascistas tentassem sabotar o lado comunista. No entanto, era sobretudo com o grande número de moradores de Berlim Oriental, que diariamente se mudava para a parte capitalista, que os comunistas queriam acabar. Oficialmente chamado de Muro de Proteção Antifascista, a barreira tinha 66,5 km de extensão, 302 torres de observação e 127 redes metálicas eletrificadas. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas e 300 foram presas. Mas ainda assim, 5.000 pessoas atravessaram de Berlim Oriental para Berlim Ocidental ao longo dos 28 anos em que o muro dividiu a cidade. Tem muitas imagens, você pode até pesquisar imagens reais por aí sobre o período da queda do Muro de Berlim, né? Representou esse fim, né, dessa ordem mundial. Mas e depois, hein? Depois que essa Guerra Fria, do Muro de Berlim acabou, a União Soviética acabou, né? Virou a Rússia e os outros países, como é que aconteceu? Vamos dar uma olhada, né? Houve, né, esse fim, né? E isso acabou fazendo com que o lado capitalista vencesse, e isso, consequentemente, fez com que os Estados Unidos se tornassem mais relevantes, né, na geopolítica mundial, e ao mesmo tempo que outros polos de poder vão voltando, né, a ressurgir. Né, a União Europeia surge na década de 90, o Japão, mais recentemente a China. Né? A gente vai continuar verificando ali, né, nessa tela aí agora, né, exatamente que surge essa presença dos Estados Unidos no começo, né, da década de 90, né? É como se fosse uma ordem unipolar mesmo. É como se os Estados Unidos estivessem mandando em tudo, geral. Então a década de 90 foi muito emblemática nesse sentido, né? Mundo unipolar, os Estados Unidos dominando geral, influenciando todo mundo. E aí tinha esse domínio todo, que o presidente dos Estados Unidos falasse, estava certo, né? Então tinha essa situação ali com relação a isso, mas agora a gente vai trazer o nosso querido Curumim aí para explicar essas diferenças, né, de como é que foi depois do fim da Guerra Fria até esse momento que a gente está passando agora. Como é que está a questão da ordem mundial, hein, Curumim? Traz aí para a gente. Para explicar a nova ordem mundial, surgem 3 expressões. A primeira expressão, que pode ser designada para definir a nova ordem mundial, é a unipolaridade, uma vez que, sob o ponto de vista militar, os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar com os norte-americanos nesse quesito. A segunda expressão utilizada é a multipolaridade, pois, após o término da Guerra Fria, o poderio militar não era mais o critério principal a ser estabelecido para determinar a potencialidade global de um Estado nacional, mas, sim, o poderio econômico. Nesse plano, novas frentes surgiram para rivalizar com os Estados Unidos da América, a saber, o Japão e a União Europeia em um primeiro momento e a China em um segundo momento. Sobretudo, a partir do final da década de 2000, a terceira expressão mais consensual é a unimultipolaridade. Tal expressão é utilizada para designar o duplo caráter da ordem de poder global. Uni para designar a supremacia militar e política dos Estados Unidos e multi para designar os múltiplos centros de poder econômico. Olha aí, Curumim, que interessante. Obrigado, viu, nosso querido aí que comentou, né? Olha que interessante. Então, é como se a gente estivesse vivendo hoje uma situação muito diferenciada, né? É uma unimultipolaridade, é como se fossem duas coisas ao mesmo tempo. A gente ainda tem os Estados Unidos como uma grande potência de influência política, econômica, mas a gente já não tem só os Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente tem os Estados Unidos como um líder geopolítico, a gente tem outros polos de poder ao mesmo tempo. A gente vê a União Europeia tomando decisões importantes dentro desses países. A gente tem ali, né,
a China, hoje em dia, cada vez mais, né? Crescendo muito mais em riqueza, em produção econômica e também de relevância política em relação aos outros, não é mesmo? Então, essa ideia de unimultipolaridade é essa mistura, né, de que a gente está mais ou menos vivendo hoje em dia. Recentemente, a gente está vendo os Estados Unidos querendo muito voltar com uma ordem unipolar, de ser a única nação que importa, que tem liderança, mas a gente sabe que toda ação tem uma reação, né? Outras nações também querem garantir, né, a sua relevância geopolítica em relação ao mundo todo. Quem é que manda no mundo? Varia muito, depende muito. Quem é o dono do mundo? Né? Tem alguém que quer ser dono do mundo aí, mas não é bem assim não, tá? Você pode até tentar, mas sempre vai ter um retorno aí, né? Pelo menos com relação ao discurso. Tá bom, gente?